de Deus. Deixe só eu trazer isso aqui mais para cima. E os olhos já não são tão bons assim. Alguém já perguntou, por que você não lê ali? Porque eu não consigo ver as letras. Então, tem que ler aqui. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Mais uma vez, bom dia, agora sem distrações. Bom dia. Que nós possamos hoje mergulhar um pouco mais na obra missionária. Como eu disse pela manhã, culto de missões sempre me trazem muita alegria, porque foi num culto de missões que eu me senti despertado pelo Senhor para a obra missionária. E depois de uma pregação muito abençoada e um desafio, nós nos levantamos, no final o pastor fez um apelo e nós, num impulso tão forte, nos levantamos e uma igreja com quase 200 pessoas, 3 homens foram lá à frente e todos os 3 hoje estão no ministério e eu era um desses 3 homens. Então, o culto de missões também nos ajuda a mostrar para quem nos visita o trabalho da igreja, que às vezes é tão criticada por causa de dízimos e ofertas, mas quem critica não entende o que a igreja faz com esses dízimos e ofertas. Então, cultos de missões também nos ajudam a mostrar às pessoas que nós investimos na obra missionária. Durante o tempo que eu fui missionário na África, nós tínhamos sustento de igrejas, que continuam conosco hoje aqui também em Portugal. Mas essas igrejas, elas sustentavam da família ao ministério dentário que eu exercia naquele país. Então, as ofertas, os dízimos, são revertidos também para a obra missionária. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a natureza missionária da igreja. Nós vamos entender o que é, um pouco melhor o que é natureza. E nós, então, vamos perceber que a igreja é essencialmente missionária. Conta a lenda que, durante uma grande enchente, um escorpião se viu ilhado, não tinha como sair daquele pedaço de chão, a água subindo, e ele já vendo que a morte era certa, até aparecer um sapo, e ele olha para o sapo e diz: ei, me dá uma carona, me dá uma boleia, me tira daqui. Aí o sapo disse: de jeito nenhum, você vai me ferroar, você vai me matar. Ele disse: que nada, você é louco, você acha que eu vou matar quem vai me salvar? E o sapo, muito desconfiado, disse: sobe aí. E o escorpião subiu nas costas do sapo. Já próximo à margem, já do outro lado, o escorpião não resistiu e pá, ferrou o sapo. E o sapo, já sabendo que a morte era certa, disse: mas como é que você faz uma coisa dessa? Eu acabei de salvar a sua vida e você vai me matar. Por que é que você fez isso? Ele disse: não sei. Deve ser minha natureza. A natureza animal, aquilo que é inerente a alguma pessoa, ou coisa, ou animal, aquela natureza dele fez com que ele agisse daquela maneira, mesmo sendo beneficiado. Então, quando nós falamos da natureza missionária da igreja, a essência da igreja, o caráter da igreja é missionário. E o apóstolo Paulo, em Efésios 2:3, ele usa essa expressão por natureza de uma maneira bem adequada. Ele diz que, por natureza, éramos filhos da ira quando andávamos segundo o mundo. Então, essa é a natureza caída humana. Fomos libertos da ira de Deus que virá sobre a terra, mas a nossa natureza ainda é pecaminosa. Ainda é uma natureza que não nos deixa não pecar.
nós somos pecadores por natureza. Nós não conseguimos não pecar. Melhorados, transformados, mas ainda com aquela tendência ao pecado. Depois que nós conseguimos entender o que significa natureza, essência, caráter de alguma coisa, nós podemos ver a natureza missionária da igreja. Uma natureza que tem a sua origem em Deus, em seu fundador, Jesus Cristo, e no seu instrutor, o Espírito Santo. Então, nós, tão atrelados à Trindade, temos a mesma natureza das três pessoas da Trindade. O Senhor Jesus, fundador da igreja e edificador da igreja, por ser ele um missionário, ele cria a igreja missionária em sua essência. E nós, em outras oportunidades, poderemos ver mais sobre a grande comissão, para que nós possamos entender a real missão da igreja. Então, uma igreja missionária é uma igreja que vai por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Uma igreja missionária, uma igreja que faz discípulos em todas as nações, uma igreja de embaixadores do reino de Deus, uma igreja representante do reino de Deus, uma igreja que transmite os mandamentos e os ensinamentos do Deus Criador de todas as coisas. A igreja do Senhor Jesus é um povo com uma missão. Portanto, a igreja do Senhor, ele tem a missão de buscar os perdidos, fazê-los discípulos e transformá-los em verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E é isso que nós vemos em Mateus 28, 18 a 20. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Uma igreja com a missão de buscar os perdidos. Também fazer com que esses perdidos adorem ao Senhor em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai busca. Nós somos caçadores de adoradores. Já diz o pastor John Piper, que missões existem porque não existe adoradores. Nós temos que buscá-los. E nós temos a missão dada pelo Senhor para alcançar estas pessoas. Precisamos fazer uma pequena distinção entre evangelismo e missões. Um está dentro do outro, mas não são a mesma coisa. Missões implica em enviar pessoas para outros lugares, que vai usar o evangelismo para alcançar outras pessoas. Mas evangelismo você faz aqui na sua Jerusalém, vamos chamar a nossa cidade, nosso local de Jerusalém. Missões e evangelismo você vai fazer na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma coisa está interligada à outra, mas missões têm sempre aquela ideia de enviar. Estando intimamente ligado às três pessoas da Trindade, com a igreja do Senhor, a igreja tem uma conexão com essas três pessoas. É impossível não perceber que a igreja tem uma natureza missionária, que a igreja tem um caráter missionário e ela existe para ser missionária. Então, vamos abordar três aspectos dessa natureza missionária da igreja que é demonstrada na obra missionária de Deus. Deus tomando a iniciativa de enviar o seu Filho para alcançar os perdidos, alcançar aqueles que deram as costas para ele lá no começo da criação, alcançar o homem que se afastou dele, que escolheu o pecado, que amou mais
a sua própria natureza, amou mais o seu próprio desejo do que a comunhão com Deus. Então, Deus prepara o missionário que viria alcançar esse homem, esse ser humano perdido. Então, João 3,16, que é um versículo que se usa tanto em evangelismo, esses dois versículos, 3, 16 e 17, ele nos fala exatamente da atuação de Deus nessa obra missionária, desse coração missionário de Deus, quando ele dá o seu filho, ele dá o melhor que ele tem, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que aquele que o abandonou e que deu as costas para ele, seja resgatado através da obra salvadora do seu filho. No versículo 17, então, ele diz que Deus enviou seu filho ao mundo. Deus enviou aquele que viria redimir a raça humana caída. E o verbo enviar, o verbo apostelo, que significa, na língua original, enviar com a missão, a ideia de enviar com uma missão, nos exemplifica a missão do Senhor Jesus, chegando a essa terra, se humilhando, se colocando na condição humana, para que outros fossem alcançados e chegassem à comunhão novamente com Deus. Vamos ver aqui. Qual a missão do Filho? Não só é evidente pelo verbo que se usa ali, mas também nos versículos 16 e 17, o próprio contexto desses versículos nos mostra que ele vem com a missão de que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. E também para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus é o primeiro a enviar um missionário, e ele envia seu próprio filho. Quando Deus determina o envio do seu filho, isso aqui agora nos dá uma ideia da atemporalidade do envio. Começou antes da fundação do mundo. Não foi uma criação que deu errada e Deus usou o plano B, usou, agora, meu filho, vamos fazer o quê? Esses homens caíram, olha para aí. Deus não foi pego de surpresa, como diz o teísmo aberto. Deus não sabia o que ia acontecer, Deus decretou não saber o que ia acontecer, e foi pego de surpresa e disse, olha para aí, rapaz, o que é que esse camarada fez? O plano já estava estabelecido, então Deus faz, antes da fundação do mundo, o envio e planeja o sacrifício do seu filho para resgatar a humanidade que cairia. Diz o seguinte, Efésios 1, 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, e assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, Deus já cria um povo, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam resgatados, nós, antes que nós pensássemos sequer em existir, nós já existíamos na mente de Deus, um povo resgatado pelo sangue do Filho, para levar aos confins da terra a graça e a misericórdia de Deus, para que aqueles que creem sejam salvos. Essa é a missão nossa agora. E nós vamos ver mais adiante que isso é uma missão transferida pelo Senhor para a sua igreja. 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Isso nos dá a ideia de que esse sacrifício já foi determinado antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1,9,
que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E se nós continuarmos a ler em Efésios, nós vamos ver que quando ele fala que nós recebemos em Cristo toda sorte de bênçãos espirituais, bênçãos celestiais, se você continuar a ler ali do 5 em diante, você vai ver as bênçãos com que nós fomos agraciados por Deus, escolhidos, adotados como filhos, justificados e, finalmente, quando chegarmos lá, glorificados. O Senhor prepara um povo, separa um povo para Ele. Nós somos o povo separado de Deus para a obra que Ele tem para a sua igreja. Como nós esquecemos isso? Como nós não conseguimos pensar nisso todas as vezes que vamos cometer um deslize? Como eu disse, nós não podemos não pecar, mas nós podemos tentar não pecar. Como nós esquecemos o que somos em Cristo. Como nós não entendemos a nossa natureza missionária, evangelística, que somos chamados a compartilhar o Evangelho, a testemunhar de Cristo, e deveríamos pensar nisso no nosso dia a dia com mais força. Porque quando nós estamos para fazer alguma coisa errada, se nós pensarmos, eu sou um representante de Cristo, eu não posso fazer isso. Mas não pensamos, e muitas vezes, quando pensamos, já foi. Aí o embaixador já representou errado, já destruiu o testemunho, e essa natureza missionária vai se apagando. Apocalipse 13:8, para finalizar os versículos, porque são muitos, ele reforça a afirmativa de que o Cordeiro de Deus foi oferecido em sacrifício desde a fundação do mundo. Diz o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vão adorar a besta, o anticristo e tal, todos os que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Seu nome está escrito lá? Seu nome está escrito lá? Essa é a grande questão que nós, quando falamos para as pessoas sobre o final dos tempos, diz se existe um livro que tem o nome escrito de cada um que está escolhido em Cristo. O seu nome está lá? É bom você pensar nisso. E às vezes as pessoas ficam pensando mesmo, ela diz, será que o meu nome está lá? E se não tiver? E a pergunta muitas vezes que vem depois é essa, e se não tiver? Abriu a porta para escutar o Evangelho. É só a pergunta que a gente quer. E se não tiver? Explica para ele, se não tiver, o que é que vai acontecer com ele. Então, a igreja, ela foi planejada, ela não aconteceu por acaso. A obra missionária de Deus de alcançar o perdido aconteceu antes da fundação do mundo. Então, a natureza missionária da igreja tem origem em Deus. Antes da fundação do mundo, é estabelecida em Jesus Cristo, quando Deus escolhe um povo nele, separa este povo, derrama sobre este povo bênçãos espirituais, para que esse povo proclame a sua glória, para que esse povo chegue aos confins da terra, encontre os perdidos e tragam esses perdidos para a luz de Cristo. Duas perguntas que é interessante. Como estamos nós obedecendo a esse propósito missionário de Deus em nossa igreja? Traduzindo, o que nossa igreja tem feito para cumprir esse propósito missionário de Deus? Temos enviado missionários, temos sustentado missionários. O que temos observado que nos impede ou nos impediu de fazer isso?
Eu citei um exemplo hoje pela manhã de um irmão que ele trabalha na área de finanças de um banco, e ele disse que eu fiz uma extração dentária nele sem anestesia. Porque, conversando sobre missões, eu disse para ele que muitas pessoas, muitos irmãos e muitas igrejas leem mais a calculadora do que a Bíblia. E ele disse, você está me fazendo uma cirurgia sem anestesia. Logo eu, que trabalho na área de finanças, que vivo em cima de uma calculadora. Mas o que é que eu quis dizer para ele? Que nós olhamos sempre o que podemos, fazemos os nossos cálculos, fazemos as contas, aí dizemos, não dá. O caixa da igreja, o tesoureiro não está aqui para corroborar, mas o caixa da igreja está quase no vermelho, não tem como sustentar missionário. Mas ninguém disse que é o caixa da igreja que tem que sustentar sozinho missionário. O esforço tem que ser coletivo. O esforço tem que ser de todos. Proposta de oferta de fé é uma coisa que nós precisamos trabalhar na nossa mente. É ofertar não aquilo que sobra, é ofertar aquilo que você não consegue ver. Então, precisamos pensar mais no que a fé nos leva a fazer. Como nós estamos obedecendo esse propósito missionário de Deus em nossas vidas? Agora a pergunta é mais pessoal. Agora você olha para você mesmo e diz, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho evangelizado, eu tenho me colocado diante de Deus para que Ele me use em outro país, em outra cidade, em outra província. Ou eu estou tão bem aqui em Jerusalém que eu não quero sair daqui. Eu estou tão bem aqui no Seixal, aqui no Almada, que eu não quero nem me mudar dessa cidade. Tudo que eu tenho está aqui. Tudo que... Meus amigos estão aqui. Minha família estão aqui. Por que é que eu vou sair daqui? Meu trabalho está aqui. E nós relembramos a igreja de Atos 2, uma igreja que estava muito bem, obrigado. Uma igreja que ia bem na oração, uma igreja que ia bem na comunhão, uma igreja que ia bem na pregação, uma igreja que caiu na graça do povo, e para mim esse foi um problema. Estava tão bem que até o povo achava legal aquela igreja ali. Mas era uma igreja desobediente. Era uma igreja que estava tão bem que ficou em Jerusalém. Não vou sair daqui. Saiu quando uma perseguição se levantou contra a igreja, foi o que moveu a igreja. E quando você chega em Atos 8, 1, você vê a igreja chegar aonde? Em Judeia e Samaria. Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja estacionou em Jerusalém. O empurrão da perseguição com a morte de um dos diáconos da igreja levou a igreja a sumir de Jerusalém, ficando ali só os discípulos, os apóstolos, e o restante debandou no meio do mundo com medo, chegando finalmente a Judeia e Samaria. E aí também os confins da terra ficou para depois. Então, quando nós acompanhamos e lemos a história da igreja de Atos 2, nós vamos começando a perceber que missionariamente ela parou e precisou ser empurrada. Então, como nós estamos, como pessoa, cumprindo esse propósito de Deus? Temos compartilhado o Evangelho, temos buscado oportunidades para falar com as pessoas sobre Jesus? Será que nós estamos ficando tão insensíveis que não conseguimos mais sofrer com a perdição daqueles que não conhecem a Cristo? Que nós sabemos o destino eterno deles. Isso não quer dizer que você saindo para evangelizar, todos vão ser salvos, todos vão aceitar o Evangelho. Não.
Evangelizamos por causa deles, mas evangelizamos porque o nome do Senhor é glorificado quando você prega o Evangelho. É a glória de Deus que você espalha quando você fala do amor de Deus, do coração missionário de Deus e do sacrifício missionário do seu Filho. E esse é o próximo tópico. Nós vimos a natureza missionária da igreja demonstrada na obra missionária de Deus, e nós vamos ver a natureza missionária da igreja demonstrada na obra missionária do Filho de Deus. Então, o Pai envia o Filho para que salve o mundo. João 17, 3 e 4 diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mais uma vez, reforçada a ideia do envio. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Então, Deus comissiona o seu Filho para vir a este mundo, trazer salvação e fazer Deus conhecido. A obra missionária, ela exige de nós mais um pouco. Se o evangelismo já exige de nós muito, porque quando você sai para o evangelismo, você sai para ser humilhado. Se você não sair com isso na cabeça, a primeira resposta mal dada, o primeiro chega para lá, você arrasa. Você volta para casa destruído. Quando você sai para o evangelismo, você sai para ser humilhado. Você sai para ser rejeitado. Você sai para ser escarnecido, para ver as pessoas rirem de você. É por isso que nós lutamos tanto contra o nosso evangelismo pessoal, porque ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser excluído. Então, nós não olhamos para Cristo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 8. Olha um exemplo de negar-se a si mesmo, de esvaziar-se de si mesmo. Filipenses 2, 5 a 8. O exemplo que ele nos dá para que nós possamos fazer a obra que ele nos comissiona a fazer. A natureza missionária da igreja está atrelada à obra missionária do Filho de Deus. Está conectada com a obra missionária e exige de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele vai ali em Filipenses dizendo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando o Senhor nos diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, Ele não está nos pedindo ou nos mandando fazer nada que Ele mesmo não tenha feito. E olha aqui o que Ele deixou para trás e o que nós deixamos para trás quando saímos para o campo missionário não tem comparação, nem se assemelha, nem em proporção o que nós deixamos para trás com o que ele deixou para trás, quando se esvaziou de si mesmo, desceu para esse mundo, viver em meio de pecadores, mas ele olhava para o que vinha na frente, olhava para a glória que lhe estava proposta. Porque quando nós saímos para o evangelismo, nós não olhamos para a glória que nos está proposta, a glória de levar pessoas ao conhecimento de Deus, a glória de ver pessoas sendo salvas pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Porque quando nós nos sentimos impulsionados para o campo missionário, nós não pensamos na glória que nos está proposta depois daqui.
Nós temos uma dificuldade muito grande em olhar para o futuro, para o depois daqui. Nós olhamos para o agora, nós olhamos para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nós olhamos para as amarras que temos. Uma vez um irmão dizendo que ele tinha vontade de ir para o campo missionário, e ele orava por isso, e até que oramos juntos. Aí o irmão fez um concurso público. Aí eu digo, bom, agora ele é funcionário do governo do Estado. Nem do governo federal, porque poderia ir para qualquer lugar. Mas agora é do Estado. Ele era um policial. Criou amarras. Enfim, corraízes. Não sai mais. Não sai mais. Nós queremos, às vezes, fazer as coisas, mas o agora nos prende. Nos prende. E nós ficamos em Jerusalém. Esquecemos que essas coisas todas são temporárias, que não existe segurança no seu emprego. Se for um emprego em empresa privada, é um sopro. Se você perder esse emprego, é só um espirro na economia, uma gripe na economia, o emprego foi. Se é um emprego federal, um emprego estatal, do governo, não há segurança nenhuma. As coisas mudam, as leis mudam, e o seu emprego vai junto. Quando eu olhava para o consultório que eu tinha, antes de conhecer o Senhor, alguém disse para mim, seu Deus é o dinheiro. Eu era um incrédulo. Seu Deus é o dinheiro. Eu disse, é verdade. É Ele que me dá tudo isso aqui. Engano, não é? Ilusão de um perdido. E eu perdi tudo. Incrível. Foi-se embora tudo. E o Senhor, depois que eu encontrei com o Senhor, que minha cabeça mudou completamente, o Senhor me restituiu mais do que eu tinha. Muito mais do que eu tinha. E ele, num determinado momento, ele disse, olha, deixa tudo aí e vem comigo que tem um trabalho para nós. E nós fechamos tudo. Já não fazia mais diferença. O meu Deus, que era o dinheiro, estava morto. O apego às coisas, o desejo pelas coisas materiais, tinha acabado. E o Senhor nos leva para um seminário, do seminário para a África, e nós somos muito mais felizes hoje do que eu era quando eu tinha título e tinha condições. Você, na minha profissão, você pode ajeitar a boca das pessoas e elas irem para o inferno com um sorriso lindo. Não é? Mas agora, com a palavra, a gente pode consertar a alma das pessoas. E ainda que elas vão para o céu com um sorriso feio, o corpo transformado vai ter um sorriso lindo. Então, pense nisso. Pense no que você pode fazer pela glória de Deus no seu evangelismo. Pense no que você pode fazer pelo bem espiritual das pessoas. Se nós olharmos para nós mesmos, nós não saímos de casa. É frio, é quente. Depende de onde você esteja, em que estação você esteja. Nós temos uma natureza missionária. O Senhor demonstra isso através da sua própria natureza missionária, da sua obra missionária. O Filho nos demonstra isso através da sua natureza missionária, da sua obra missionária. Ele nos dá um exemplo do sentimento que havia nele. Ele nos dá um exemplo daquilo que ele fazia e que nós devemos fazer. E havia uma dinâmica no ministério do Senhor. Havia uma dinâmica nesse ministério. Não era um ministério parado, não ficou ali naquele lugar o tempo inteiro. Nós vamos ver em alguns versículos que ele vai de cidade em cidade, em aldeias, na circunvizinhança.
Coisa que nós podemos fazer também como igrejas, como igreja. Nós podemos ir a lugares onde não tem um trabalho cristão sério. Podemos chegar lá um dia, fazer aquela distribuição de folhetos. A situação da pandemia está acalmando, pelo menos por enquanto. Não sei se vai vir uma onda aí mais maluca do que essa que passou, porque as pessoas também não estão respeitando muitas coisas, estão pensando que já acabou. Mas, havendo possibilidade, vamos pensar em outras direções. Vamos pensar em levar o Evangelho mais longe. Não só aqui, nessa zona, mas mais longe, em lugares que nunca ouviram o Evangelho. Você acredita que tem lugares que as pessoas nunca ouviram o Evangelho como é realmente o Evangelho? No próprio Portugal? Com certeza tem. Nós precisamos apenas pesquisar e nos preparar para isso, orar por isso, nos dedicar a esse pensamento, seguir o exemplo do Senhor que Ele nos dá aqui, indo a outros lugares. Jesus diz aos discípulos, lá em Marcos 1,38, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Não é só aqui. Eu tenho que ir a outros lugares. Ainda que ele tenha dito que veio apenas para a casa de Israel, ele nunca deixou de falar para aqueles que o procuravam, romanos, gregos, cirofenícios. Então, as pessoas, ao ouvir o Evangelho, elas também vêm. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Jesus exerce seu ministério em várias cidades, não só na que ele estava. Ele nos dá o exemplo andando de cidade em cidade, pregando e anunciando o Evangelho. Alguns exemplos de versículos. Lucas 8:1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Mateus 9:35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino. Exemplo de como se sentir, de como fazer, exemplos de treinamento. Ele treinou os discípulos, ele treinou outros para continuar o trabalho. Esse tem que ser o nosso objetivo, treinar outros, para que façam a mesma coisa. Ainda que aqueles homens não tenham entendido bem a missão, que é necessário que o Jesus ressurreto abra o entendimento deles, para que eles entendessem as Escrituras. Depois da ressurreição e com a vinda do Espírito Santo, aqueles homens foram despertados e ninguém mais conseguiu segurar aqueles homens. Ninguém mais conseguiu segurar a igreja. Nem as autoridades judaicas, nem o Império Romano puderam parar a propagação do Evangelho. E aquilo que Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aconteceu. Por mais perseguição, por mais morte, por mais destruição, coisas escabrosas que o Império Romano fez com cristãos, nem aquilo, nem as feras, nem a espada, nem nada que se levantou contra a igreja, queimando gente em fogueira, queimando gente em postes, parou a igreja. Alguns dizem que isso é uma grande mentira, a maior mentira da história é o cristianismo. O interessante é que eles não param para pensar que muita gente, muitas morreram em nome disso. E que ninguém conseguiu parar, segundo eles, a mentira. Ninguém conseguiu deter o Evangelho. Jesus transfere à sua igreja a mesma missão. Quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, nós agora somos o instrumento da missão, a igreja que vai continuar o trabalho. Numa pregação, uma vez, eu pedi para os irmãos abrirem suas Bíblias em Atos 29. E alguns foram lá procurando Atos 29. E um disse, não tem. Disse, não está aí, mas tem. Nós estamos escrevendo Atos 29. Nós estamos escrevendo a história da igreja depois de Atos 28.
começou a ser escrita desde aquele tempo, quando foi encerrado, a igreja começou então a escrever a história. Que tipo de história nós estamos escrevendo? Como nós vamos aparecer nessa história? Como um Paulo? Será que vamos aparecer daquela maneira? Muitas igrejas ainda não entenderam a sua responsabilidade. Não perceberam que Atos 1:8, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, é uma simultaneidade. Não é primeiro aqui, quando aqui terminar, ali, quando ali terminar, acolá. Não se conclui a obra de jeito algum dessa maneira, porque até que se evangelize toda essa região, esse sítio aqui, você já pensou? Quanto tempo? Ainda mais se nós olharmos para a disposição que os crentes têm. Não acontece nunca. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Há uma ideia de ao mesmo tempo, como eu falei. Por que isso? Por que essa ideia não avança? Porque a natureza missionária da igreja não progride, porque ela não cresce, porque ela não contagia as pessoas. Temos algumas ideias. Porque há uma falta de prioridade missionária na igreja de hoje. Há uma falta de prioridade na igreja. Nós levantamos sustentos para o campo missionário, visitamos em torno de 150 igrejas. Por que tantas? Por que visitar tantas? Porque falta prioridade missionária na igreja de hoje. Sempre vai ter dificuldades. É feito casamento. Se você deixar para casar quando estiver bem, você não casa nunca. Não, só vou casar quando eu tiver uma casa. Não é? Então você prepara para casar em agosto. Agosto de Deus. Né? Então não vai. Então, missões é a mesma coisa. Estabeleça a prioridade. Estabeleça a prioridade que Deus envia os recursos, porque Deus é o principal interessado que a obra aconteça. Há falta de prioridade, há uma falta de ensino mais profundo sobre a grande comissão. Os textos da grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15, Atos 1, 8, João 20, 21, Lucas 24, são esquecidos. Eles não são enfatizados, eles não são batidos. E isso nos dá uma sensação que não é para nós. Há uma responsabilidade esquecida. Nós, às vezes, esquecemos que temos responsabilidades e caminhamos entre a acomodação e a desobediência. Estamos acomodados. Deus não vai se preocupar com isso. Deus não vai olhar para isso, não. Eu não tenho tempo. Minha vida é tão apertada, tão corrida. Eu não tenho como largar minha vida aqui e ir para outro canto. Eu até queria ir. Eu até gostaria de ir. Mas eu não tenho como largar meu emprego. Eu não tenho como deixar meus pais. Então, nós sempre vamos criando desculpas para a nossa acomodação, para a nossa desobediência. Eu, como citei, existe um pastor presbiteriano, ele dando um testemunho, ele disse que foi fazer uma conferência missionária numa igreja, exortando os jovens a entregarem suas vidas para a obra missionária. Esse pastor foi missionário 8 anos na África, hoje é missionário entre os índios, lá no Brasil, e quando terminou o culto, ele disse que um irmão da igreja veio, um dos líderes da igreja veio, e disse: pastor, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Como é que o senhor está exortando os nossos jovens a saírem daqui? Pastor, nós temos 120 membros nessa igreja, 120 bancos nessa igreja. Se sair um, estraga. Se chegar um, estraga.
Ele disse que ficou sem ação. Não tinha como responder. Mas nós corremos o risco disso. Está tão bem. Para que mais? Para que mais? Para que sair daqui? Está tão bom aqui. Então nós precisamos pensar nisso. Há um sentimento de não é comigo. Ei, não é comigo. Essa história de missões. Missões era para os discípulos, ou até para os pastores, mas não para mim. Senhor, eis-me aqui, mas envia o pastor Jairo, que ele é mais preparado. Acontece? Por que não? Eu transfiro a missão para o outro. Então, existe essas dificuldades. É uma fartura. Farta prioridade, farta ensino, responsabilidade. Falta. E isso, o que é que isso gera? O resultado disso é igrejas apáticas, igrejas que não sentem nada pela obra missionária. Talvez a apatia, desprezo, seja o pior sentimento que você pode ter a respeito de alguma coisa. Porque se você tem antipatia, você não gosta, você tem algum sentimento ali. Não gosto, isso me dá nojo, não gosto disso. Empatia, você sente atração por aquilo, você sente um agrado por aquilo, mas a apatia é o desprezo. É aquilo que você não está nem aí. Se der, deu. Se não der, também. Não deu. Nós vamos vivendo assim. Tudo isso vai gerar prejuízos na obra missionária. Vai gerar prejuízo no avanço do Evangelho. Até que ponto nós estamos deixando essa apatia tomar conta de nós? Por que é que nós não percebemos que quando Deus nos coloca numa faculdade, Ele está nos dando a oportunidade de ser luz ali? Por que nós não percebemos quando Deus nos coloca numa empresa, Ele está nos dando a oportunidade de ser luz ali? Numa escola, numa vizinhança. Por que nós desconectamos? Será porque nos tornamos também apáticos? Será que nós nos tornamos negligentes com a comissão que recebemos? Ou será porque simplesmente não sabemos? Não tomamos conhecimento. Lembrem-se do maior exemplo de Jesus, que não era só andar de cidade em cidade, não era só treinar outros, mas foi esvaziar-se de si mesmo e assumir a forma de homem e ser obediente até a morte, e morte de cruz. A natureza missionária da igreja, terceiro ponto, a natureza missionária da igreja demonstrada na obra missionária de Deus, enviando seu Filho, a natureza missionária da igreja demonstrada na obra missionária do Filho, vindo, enviando outros, pregando e ensinando, fazendo Deus conhecido, e a natureza missionária da igreja demonstrada na obra missionária do Espírito Santo, que é o Consolador enviado depois que Jesus sobe. Ele é o grande continuador da obra missionária de Deus no mundo, através da igreja, aonde o Espírito Santo atua diretamente. É o Espírito Santo que ensina, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. É o Espírito Santo que testemunha de Cristo, João 15, 26. Quando vier o Consolador, esse dará testemunha de mim.
É o Espírito Santo que convence o pecador. É ele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos incapazes de fazer isso. O nosso trabalho é levar a palavra, levar a mensagem. O Espírito Santo convence o homem do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo. É o Espírito Santo que reveste a igreja de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo não depende de nós. Nós somos pequenos demais para uma obra tão grande. O nosso mérito é ser usados por Ele. O nosso mérito é nos dispormos a ser usados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Cristo que não nos deixaria órfãos. Ele envia o seu Espírito que habita em nós, que nos ensina, que nos enche de poder para cumprirmos a missão. Sem a atuação do Espírito Santo, toda a obra missionária, todo o evangelismo se torna infrutífero. Porque mesmo que se saia e fale, se o Espírito Santo não atuar em nós e neles, nada acontece. Nada acontece. Convencer a ninguém, nós não somos capazes de convencer a ninguém, mesmo com toda eloquência, mesmo com cursos de teologia, com cursos de oratória, nós não conseguiríamos convencer ninguém. A natureza missionária da igreja depende também, essencialmente, do Espírito Santo trabalhando em nós. Jesus envia a sua igreja, mas é o Espírito Santo que enche a igreja de poder para testemunhar. Por isso que o apóstolo diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Não adianta você estar ali na televisão assistindo um jogo lá, pulando, dando grito. Aí daqui a pouco pega a sua Bíblia, eu vou evangelizar agora. Naquela agitação que você está, você nem orou. Você estava lá gritando, xingando às vezes até o juiz. Cara, xinga o juiz, xinga o jogador. Aí sai, pega a Bíblia, agora eu vou evangelizar. E chega lá fora agitado, com raiva do mundo, porque o time perdeu. Acontece. Precisamos deixar o Espírito nos tomar, nos preparar para isso. Estamos prevendo para próximo culto de missões começar uma campanha de oração ininterrupta de 3 dias. Vamos começar moderadamente, 3 dias. Então, começaríamos na quinta, à meia-noite, e terminaríamos no sábado, à meia-noite, orando ininterruptamente. Podemos fazer uma escala. Cada irmão bota seu nome lá, que sentir vontade, não é obrigado. Coloca seu nome lá. Então, quando o irmão que começar à meia-noite parar, às 12h30, outro irmão que já está ali vai continuar. Quando aquele acabar de 12h30, o outro que está de 1 da manhã já vai continuar. Será que a gente consegue fazer isso 3 dias? Os morávios conseguiram fazer isso 100 anos. 100 anos. Quando um parava, outro começava. Quando um parava, outro começava. E se tornou a igreja mais missionária da história da igreja. Missões se faz essencialmente com oração. Evangelismo se faz com oração. Não é colocar a Bíblia debaixo do braço e sair para a rua, não. Não acontece. Vai a ser envergonhado, muitas vezes. Nós saímos embaixo da autoridade do Senhor. Saia como um embaixador do Senhor, cheio do seu Espírito. Ore, ore o tempo inteiro. Ore quando sair, ore lá e ore quando voltar para casa. Nós vamos lidar com feras quando saímos para o evangelismo. Não subestime o poder do inimigo quando você sai para fazer a obra do Senhor. Não subestime. Então, vamos nos preparar em oração. Se queremos ser uma igreja evangelística, se queremos ser uma igreja missionária, vamos pagar o preço da oração por isso.
Se queremos ver incrédulos vindo, incrédulos sendo salvos, vamos orar por isso. Gastar joelhos com isso. Essa é a natureza da igreja. A igreja é, em essência, missionária. A natureza missionária da igreja é demonstrada pela obra missionária de Deus, é demonstrada pela obra missionária do Filho de Deus, é demonstrada pela obra missionária do Espírito Santo. Ao escolher um povo e dá-lo ao seu Filho, Deus estabelece quem serão os agentes da missão. Quando o Senhor saiu daqui, ele deixou a igreja comissionada a continuar a obra. A igreja do Senhor é, portanto, um povo com uma missão. Não é só a missão de chegar no céu, não, porque essa já está definida, não depende de nós. O Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, nos garante isso, até que ele resgate a sua propriedade, nem que você queira ir para o inferno, você pode mais. Olha para isso. Será que ele confiava em nós? Esse povo vai dar para trás. Se não deixar o Espírito Santo para trazer, é capaz de se perder no caminho. Então, esse Espírito Santo, que habita em nós, que é o penhor da nossa herança, que nos garante chegar lá, nos garante também cumprir a missão e exercer essa natureza missionária que ele colocou em nós e a natureza missionária do próprio Deus. Ao dizer, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, Jesus transfere para os seus discípulos a sua missão. Trazer o pecador de volta para Deus e fazer Deus conhecido. Há muitos escolhidos que não encontraram ainda a luz de Cristo. Isso é um fato. Muitos ainda estão perdidos. Eu passei 37 anos para encontrar a luz de Cristo. E louvo a Deus porque tinha crentes insistentes que aguentavam o meu sarcasmo, as minhas gozações, as minhas provocações, mas insistiam. Nossa missão é trazê-los das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A pergunta que fica, a mesma pergunta que Deus fez ao profeta Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa talvez seja a pergunta que ainda ecoa no tempo. Com certeza, a resposta que o Senhor espera de nós é essa aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele não espera que você diga, eu vou sair correndo agora. Ele espera que você tenha um coração que se entregue. Um coração que diga, Senhor, aonde o Senhor mandar, eu vou. Eu estou aqui. Me use aonde o Senhor quiser. Com sinceridade. Porque não adianta você falar da boca para fora sabendo que aquele que sonda os corações está ali dizendo, você está mentindo. Isso é só para a consciência que está doendo, aí você dá um desespero e diz, não, Senhor, eu estou aqui, me mande. Pronto, quer me mandar, me mande. Não é assim. Sabendo que quando você diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, você corre um risco muito grande de ser enviado para lugares que estão fora do seu controle. Quando eu senti a direção de Deus para o campo missionário, o primeiro pensamento que me veio foi a Rússia. Porque eu havia estudado russo um tempo, gostava da cultura, digo, vai para ser para lá. Aí não foi para uma geladeira que ele me mandou, aquilo é frio. Ele me mandou para um forno. Me mandou para a África, aquilo é quente. Mas não importa aonde. A alegria do privilégio de servir ao Senhor. Não importa se é frio, se é muito frio, se é quente ou se é muito quente. Não importa aonde. Seja numa cidade como essa, seja numa aldeia no interior da África, na beira do Saara. Não importa.
Importa que o Senhor nos use para a sua glória, aonde Ele achar conveniente. Importa que você tenha um coração voltado para a glória de Deus a tal ponto que você não faz mais diferença, que você não importa mais. Essa é a natureza que o Senhor colocou em nós e que muitas vezes está adormecida pelas coisas desse mundo que nos prende, que nos... Escutar uma filha de um crente dizer: vocês têm ar-condicionado lá? Minha filha disse: não, não temos, nós não temos nem energia elétrica, nós temos energia solar, assim. Nossa, eu não conseguiria viver sem ar-condicionado. Nós rimos, mas é de chorar. É de chorar porque isso reflete a criação. Reflete como essa criança está sendo criada e que tipo de crente, se for, será. É motivo de choro, porque retrata uma igreja que perdeu a sua identidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza a ter percepção da grandeza da obra que nós temos em mãos. Que nós não importamos. Importa que o nome dele seja conhecido. João Batista, ele diz uma das frases mais bonitas que tem nas Escrituras e que deveria estar na parede da frente da cama dos crentes. Lembram dela? Importa e que eu diminua. Isso deveria ser colocado na frente das nossas camas, para acordar pela manhã e já olhar isso lá. Importa que ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor nos inflame, que o Senhor nos acenda a natureza missionária, que nós não possamos passar um dia sem pensar nisso, que nós não possamos passar um dia sem buscar e orar por pessoas para compartilhar o Evangelho, que nós possamos colocar nossas vidas à disposição do Senhor, aonde Ele quiser nos usar, da maneira que Ele quiser nos usar. Nós pedimos a Deus muitas vezes para glorificar o seu nome com a nossa vida. Você já pensou que Ele pode querer glorificar o nome dEle com a sua morte? Já pensou nisso? São coisas que nós precisamos pensar e nos habituar com a ideia. Oremos, irmãos. Oremos por isso. Oremos por essa compreensão da natureza missionária da igreja, da nossa natureza missionária, que estamos nesse mundo como peregrinos para compartilhar as virtudes daquele que nos retirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graças, louvamos o teu nome, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Agradecemos a graça, Senhor, derramada sobre nós pelo sangue do teu Filho. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos inflame, que o Senhor nos encha com teu Espírito, que nós possamos viver, ó Deus, com aquela mesma ideia de João Batista, que o Senhor cresça e que a gente diminua. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja missionária. Nos ajuda a sermos missionários, cada um de nós. Nos leva, Senhor, para onde o Senhor desejar. Nos conduz segundo a tua vontade e para a tua glória. Nós te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe.